espacial, corrida espacial lá, que teve entre Estados Unidos e União Soviética. Eles chegam num determinado lugar, eles são pegos numa tempestade de meteoros, onde tem uma radioatividade lá. Depois, quando eles voltam pro normal, no lugar do laboratório deles, eles descobrem que tem todos os poderes. A mulher fica invisível, tem um cara que foge, tem um homem lá que se estica, que virou o homem elástico, como se fosse um homem elástico, mas é outro nome. É uma borracha. Tem o Tocha Humana, né? Tem o Tocha Humana, tem o Coisa, que virou um pedregulho. Então, assim, você tem novamente o medo de que todo esse desenvolvimento tecnológico científico pode gerar na vida humana. Você tem lá, por exemplo, o nosso querido, maravilhoso e espetacular Homem de Ferro. O Homem de Ferro, o que é? O Homem de Ferro é a síntese da Guerra Fria. É a síntese da Guerra Fria e principalmente Guerra do Vietnã. O primeiro filme se passa na Guerra Fria. Não. Uma coisa, outra coisa. Vamos lá. O Wolverine, por exemplo, passava na Guerra Fria. Guerra Fria, posterior. Não, mas eu tô falando, tipo, né? Tipo, Não, é real, é essa interferência da sociedade mesmo. E o Homem de Ferro, ele é escrachado o posicionamento da sociedade estadunidense na Guerra do Vietnã. Tá? Essa aula aqui é mais, nesse primeiro momento, é só um panorama geral, não estou seguindo cronologia nem nada. Tá? É só pra... E o Wolverine, professor? Você tem o Wolverine? Não, então... E o quê? Depois se... Tá. E aí o que acontece, tá? Só para vocês entenderem. Guerra do Vietnã foi assim, conflito lá no Vietnã, onde a propaganda estadunidense foi: precisamos entrar na Guerra do Vietnã porque vai ter um evento dominó. Se o Vietnã se tornar comunista, o Oriente inteiro vai se tornar comunista. Isso é o que eles falaram. Então, nesse primeiro momento, para combater o inimigo vermelho, para combater o comunismo, toda a sociedade dos Estados Unidos apoiou. Tá? E aí, vamos lá. O que é? Quem é o Tony Stark? Tá. Temos que entender a diferença. Gênio, O filme é posterior aos quadrinhos. O filme ele se passa na Guerra do Iraque, em 2008. Mas também é relacionado ao conflito perfeito? Não, já é outro sentido, mas tem um pouquinho ali. Não. Mas o Homem de Ferro original, a primeira armadura, foi construída no Vietnã. Então, qual é a síntese, a história da primeira história em quadrinhos do Homem de Ferro? Tem o Tony Stark, que é dono das indústrias Stark, que produz armamento Bilionário. e vende para o exército dos Estados Unidos. Até hoje. É um filme. Mas isso lembrando a história em quadrinho e filme. Nós estamos falando como essa ficção representa uma realidade. Fechou? Tá. Ele vai para o Vietnã ver o teste de um raio de encolhimento. Explicando. O principal problema dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã era conseguir entrar no meio do mato. Porque a floresta do Vietnã é mais ou menos igual à Amazônia. Então, tu imagina os Estados Unidos que estão acostumados a lutar com tanque, essas coisas, tentar entrar no meio da selva amazônica desse jeito. Não vai dar certo. Então, qual que é o grande porém? Eles estavam perdendo a guerra, eles queriam usar esse raio de encolhimento para encolher o armamento, para eles conseguirem entrar dentro da floresta, sem perder o potencial destrutivo, ou seja, sem que a arma fosse afetada por isso. Então o que acontece? Vai ser desenvolvido isso, e o Tony Stark ele vai ver um teste de campo lá no Vietnã, no meio da guerra. Nisso ele estoura uma armadilha, tem uma explosão do caralho, entra um monte de caquinho de vidro nos vasos sanguíneos dele, e o vaso sanguíneo dele vai entrar no coração, esses cacos de vidro, e daí ele vai morrer. Então ele vai preso porque os caras do Vietnã sabem que ele é um cientista muito foda e eles forçam ele a produzir arma, trabalho compulsório. Só que os caras não sabem
Então ele está produzindo uma arma. Qual que é a arma? A primeira A armadura. armadura dele. E a primeira coisa é aquele troço que o Tony Stark tem aqui, ó. É uma bateria. Que ele puxa. Por que aquilo? Na Então, é uma verdade, verdade. originalmente aquilo lá é só para manter o coração dele Batendo. pulsando. Então assim, o coração dele vai parar, porque ele vai encher de corte por causa dos cabos de vidro. Vai carregar Então uma aquilo lá vai continuar bombando sangue para ele. Vai ser o coração artificial. E aí ele desenvolve isso, desenvolve uma armadura, aí sai dando porrada em todo mundo, e aí o último capítulo termina, o primeiro capítulo termina da seguinte maneira, com ele voando na armadura e falando, a partir de agora não vou mais produzir armas para a guerra. Eu me tornarei uma arma que vai acabar com todas as guerras. Pessoal, os Estados Unidos ele vai se retirar da guerra do Vietnã por força pública. O que eu falei? Ele é a síntese do pensamento da sociedade estadunidense. Primeiro apoiava a guerra e depois deixou de apoiar a guerra. Porque foi exatamente isso que aconteceu com a sociedade dos Estados Unidos. Primeiro eles queriam, depois eles viram que não estava dando certo, eles viram bombas de napalm, os caralho a pá, e aí eles começaram a forçar que o governo dos Estados Unidos se retirasse. O Homem de Ferro é a síntese desse pensamento. Primeiro apoia, depois vê que não é tão bom assim, quer se retirar. Tá? Então é uma representação que vai ter, sim, uma ligação muito grande nesse sentido. Eu tenho certeza que eu tenho um slide de arte. Só tem E o Wolverine se gasta em tudo. Participou da primeira, da segunda. Bruno dentro da armadura. Guerra um pouco diferente, o Wolverine é um pouco diferente do Wolverine que você conhece do universo cinematográfico. Mas ele Não é é a mesma coisa. É porque assim, você imagina quão sem graça seria você assistir um filme de um bicho Quando o verde cara bate que no- quanto mais dor e mais raiva ele sente, maior e mais forte ele fica. Essa porra desse bicho é invencível praticamente. Então assim, tipo, você não vai conseguir ter isso. Ele é um filme sem graça, porque não vai ter emoção. Você sabe que o cara vai ganhar. Então eles cortaram isso. Tipo o Thor, por exemplo, também nerfaram o Thor. Não, O cara é um deus. Não, mais ou menos. O Thor Porque Pode o ser o universo. Não. O conceito de Deus das mitologias antigas é diferente do conceito de Deus onipotente, onipresente, onisciente que a gente tem. Ele é semideus. Ele não é Não é nem- tudo isso. Tanto é que ele se borra de medo de Jormungand. Tanto é que ele tem sérios problemas com Fenrir, que não é nem um dos deuses principais. Então, calma. Thor não foi tão nerfado assim. Tem deus e entidade, né? Nos quadrinhos. Tem milhares de coisas. E criaram agora aquele negócio que o ele, conforme o tempo, quanto mais ele vai ficando velho, menor fica ele. Tipo, dá pra ver. O fim da Segunda Guerra é importante. Se já fez slide Por que grande. é importante? Se vocês relembrarem aquilo que a gente falou, aquilo que a gente conversou, aquilo que a gente discutiu lá em Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra já é o início da Guerra Fria. O que isso quer dizer? O que isso significa na ordem do dia? O primeiro acontecimento listado pela grande maioria dos historiadores como o início da Guerra Fria é o momento em que, depois de a Alemanha e a Itália já estarem derrotados, depois de Hitler e Mussolini já estarem mortos, no momento em que o Japão já estava numa situação não se rende, a gente tem as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Havia necessidade militar? Não, porque mais dia menos dia ia acabar a guerra,